Oi pessoal, estou aqui para mostrar para vocês a Bíblia todo dia. Olha, não é uma Bíblia muito, vamos dizer, nova no mercado, mas ela foi trazida aqui, ela trouxeram essa ideia desde o ano de 2023 e ela foi republicada em 2024. Essa aqui que eu tenho, ela usa a capa da Plenitude, distribuidora. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a lateral dela aqui, ó. Bíblia todo dia. Ó, bem bonita. Tá vendo aqui? O selo da plenitude. E ela usa o texto, a mensagem. Ó, aqui, ó, plenitude, tá vendo? Ela veio com a capa outono. E eu tive dificuldade de saber o nome dessa capa aqui. Eu só soube quando chegou pra mim. Ó, capa outono, ela veio direitinha. É bem bonita, ela tem os brilhos. E aqui, ó, é laranja. Tá vendo? É bem bonita, laranja. Da cor dessa florzinha assim, só que é claro, um pouco mais claro. E é capa dura. E ela vem com um fitilho branco. É bem bonito o fitilho dela. Ó, vem com um fitilho branco que brilha, é um fitilho bem grossinho. Vou mostrar ela por dentro. Aqui é simples, é branco, né? E por dentro da Bíblia, contando com essa parte, é claro, toda ela é a mesma coisa que foi publicada pela Editora Vida. É a mesma coisa, só muda mesmo a capa, que a capa veio exclusiva da Plenitude. Distribuidora. Ó, a Bíblia todo dia. Aí tem aqui a ficha catalográfica, mostrando que ela foi trazida para nós. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, rapidinho. Foi trazida para nós no ano de 2000, ó, primeira edição, novembro de 2023 e reimpressão fevereiro de 2024. E ela veio dos Estados Unidos, né? Muita gente sabe que ela não foi feita aqui no Brasil. É pelo Eugene Peterson. O pastor Eugene Peterson que construiu essa Bíblia e ela foi traduzida por uma equipe de tradutores. Inclusive, Luiz Saião trabalhou nessa Bíblia, trazendo a tradução para o Brasil. Mas vamos lá. Aqui, Eugene Peterson. Aí a mensagem é o texto usado, só que a Bíblia todo dia tem uma ideia diferente. Essa daqui são as pessoas que trabalharam nela, os colaboradores, muitos youtubers, muita gente que trabalha nas redes sociais, eu creio que seja também para divulgar. E é a apresentação de como você pode utilizar a Bíblia a mensagem, como você pode estar utilizando a Bíblia a mensagem todo dia. Aí vamos lá. Ela começa assim, muita gente já sabe disso, mas eu vou tentar dar uma explicada. Primeiro dia, tá escrito aqui, primeiro dia, dia 1, né? Aí eu posso colocar o dia que eu estiver lendo. Por exemplo, eu li esse daqui, foi dia 6/4 de 2025. Aí ela é separada assim, uma parte de Antigo Testamento, sempre começa no início, né? Aí tem aqui o capítulo 1, aqui tá dizendo o capítulo 1 e o capítulo 2 completos. Mas se encerrasse antes, ia estar aqui o versículo e aonde ia continuar. O capítulo 1 completo e o capítulo 2, né? Aí depois vai para Mateus, do 1 ao 25, que é o capítulo 1 de Mateus completo. E tem o primeiro salmo, que é Salmo 1, do versículo 1 ao 6. E depois, aí tem um espaço para anotação, e inclusive eu fiz anotação. Eu escrevi aqui que eu fiz um devocional de acordo com o texto que eles me deram, da palavra de Deus, né? E no dia 2 aqui, eu já fiz, né, a leitura. Aí começa aqui, ó, em Gênesis 3, do versículo 1 a Gênesis 5 até o versículo 8. Tá vendo como é que Gênesis já começa no 3? Porque lá o 2 já tinha encerrado tudo. Aí eu li o texto. Aí depois eles me deram um texto de novo de Mateus, na sequência do Mateus que já tinha encerrado lá. E a continuação de Salmos. Só que às vezes eles não dão um texto completo. Aqui eu fiz outro devocional. Às vezes eles dão um texto assim, ó, para antes. Por exemplo, aqui, Gênesis 5, do versículo 9 em diante. Mas o texto vai na sequência, só que
pulando os dias, entendeu? Dando sequência 2 dias. Aí o que eu queria falar com vocês sobre a versão A Mensagem. Ela não é uma, vamos dizer, versão bíblica como se fosse a NVI ou a NVT ou a NAA. Ela é uma paráfrase da palavra de Deus. Eu gostaria de dizer para vocês que muita gente não sabe disso. Hoje em dia nós não temos uma Bíblia traduzida do original, do grego e do hebraico, porque todas as vezes que eles fazem uma tradução, eles têm que fazer escolhas de palavras, porque a mesma palavra lá no original significa várias palavras. Pode ter vários significados, e eles têm que fazer uma escolha baseada no contexto do texto. Então, querendo ou não, sempre tem algum ponto de, vamos dizer, interpretação do texto original. Sempre tem algum tipo de interpretação, seja ela o mínimo possível ou seja ela um pouco mais. Por exemplo, a NVI está mais preocupada em transmitir o pensamento do texto do que a palavra de forma mais literal possível, como a Corrigida Fiel faz. Só que a Corrigida Fiel, ela traz no literal à medida do possível. Ela também traz dinâmica no seu texto, só que é muito mais sutil do que a NVI ou que a NVT. A NVT, eu estou com uma NVT aqui, ela é até considerada como, em algumas partes de seu texto, ela traz paráfrases em suas palavras. Vou fechar essa daqui rapidinho para não amassar a folha. Ela traz certa... Ela é entendida em certas partes do texto como uma paráfrase, porque ela vai além da dinâmica. Ela traz uma certa interpretação para aquele texto, para aquele versículo, só que ela não é assim em todo o texto. Ela é assim onde se faz necessário ser. Aí ela, em determinados pontos, ela é considerada uma paráfrase, mas ela não é toda assim. Ela é uma Bíblia muito boa de se ler. E ela é bem, vamos dizer, uma linguagem bem assim, ao mesmo tempo que ela é dinâmica, ela também tem certa formalidade. E ela é de fácil entendimento. É bem de fácil entendimento. Só que eu estava muito curiosa sobre a versão ou a paráfrase e a mensagem, que ela é considerada uma paráfrase, só que ela, assim, sabe, ela é toda uma paráfrase. Ela não é assim, parte sou paráfrase, parte não sou, não. Ela é toda paráfrase. Só que mesmo ela sendo toda paráfrase, ela traz o texto. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Gênesis, né? Gênesis 1. Ó, em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo que se vê e tudo que não se vê. Olha só. Deus criou tudo. Tudo que se vê e tudo que não se vê. Eu acho que isso daqui ficou bem legal. Só que aqui ela está dizendo que Deus criou tudo. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Apesar de ter uma linguagem diferente, é igual o texto. Não mudou, não ficou diferente. Aí aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Quando Deus criou o homem e a mulher, ó, Deus disse, façamos os seres humanos. Por que ele botou seres humanos? Porque no texto está escrito homem, só que o homem é Adam, né? Significa homem, significa também humanidade. Entendeu? Aí eles poderiam botar, façamos a humanidade. Mas aí eles botaram, façamos os seres humanos a nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza. Aí eu achei isso bem interessante. Que nós refletimos a natureza de Deus. É claro que hoje em dia nós somos seres caídos, viemos de Adão após a sua queda. Mas mesmo assim, nós refletimos a imagem e a natureza de Deus. Aí ele repete isso daqui, aqui no versículo... Deixa eu ver aqui, no versículo 27 ou 28. É porque aqui é dividido de forma diferente. Depois eu vou explicar. Ele fala assim, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Eu achei isso aqui muito bonitinho, o jeito que eles colocam. E outra coisa que eu queria falar, o versículo aqui é dividido por blocos. Eles colocam os capítulos de acordo, mas, por exemplo, o capítulo 2 de Gênesis. Aí o versículo 1 está destacado. Aí do versículo 2 ao 4, é esse trecho aqui, ó, 2 ao 4. Por que ele faz assim? Apesar de parecer confuso, eu acho que ele quer dizer assim, ó.
Esse trecho aqui só vai ficar sendo bem entendido se você ler do 2 ao 4. Se você ler só o versículo 2, ou se você pegar o versículo 3 isoladamente, você não vai entender a mensagem. Você precisa ler do 2 ao 4 para você entender. Isso daqui é um combo só. Aí, igual é que ele faz, ó, do 18 ao 20. Isso daqui é uma coisa só. Você não pode ler só o 18 ou só o 19. Você tem que ler isso daqui. A NVI e a NVT já fazem isso. Mas elas colocam os versículos demarcados para a gente encontrar eles. Mas eles já têm essa intenção de falar assim, ó, você precisa ler completo, senão você não vai entender direito. Deixa eu pegar uma NVI aqui para vocês verem isso. Essa daqui é a minha NVI, ela é Slim. Ó, deixa eu pegar aqui. Aqui, por exemplo, eu estou em 2 Crônicas, capítulo 24, é do versículo 23 até o versículo 25, é uma coisa só. Só que tá aqui, ó, 23, 24, cadê o 24? Bem aqui. Aí vai 25, bem aqui. Aí pronto, aí no 26 que pula, tá vendo? Mas o certo era você ler isso daqui, você não pode parar no meio ou chegar só direto no 24. Só que se você precisar encontrar o 24, eles colocaram aqui para você localizar ele. Mas o certo é você ler completo. A Bíblia King James Fiel também faz isso, só que ela separa por pilcros. Só que aí, como ela coloca os versículos um embaixo do outro, dá a impressão de que ela não faz isso, mas ela faz isso também. Aí ela faz assim, por quê? Porque o texto é completo, não é para ler de forma isolada, é para você ler, ó, por exemplo, aqui. Aqui é a promessa de Deus a Davi. Aí começa o versículo 4, aí vai embora. Ó, tá vendo? Tem o 7 aqui, só que o 7 ele não mudou de assunto, não. É a mesma coisa, só coincidiu de cair aqui. Ó, vai até finalizar. É para você ler tudo isso aqui junto. Até o 14. Né? No caso aqui, do 4 ao 14. Aí depois do 15 que muda. Isso daqui foi uma coisa só. Então é pra gente ler e ir embora. Não é pra gente parar no meio. É pra gente ler até fechar o entendimento. Aí aqui já começa aqui, ó, tá vendo? A NVI e a NVT já fazem isso. A NA também faz isso. E como é que eu falo? A King James Fiel também faz isso. Só que ficou de forma mais disfarçada. Aí as pessoas meio que não sabe, deixa passar, porque como o versículo tá lá no meio, deixa eu pegar a da NVT aqui pra mostrar. Ó, da NVT aqui, ó, tá vendo? Um trechinho completinho também, com os versículos no meio. A NVT é toda assim também, ela só separa os versículos nos salmos, que no caso não são versículos, né? São versos. E nas palavras, vamos dizer, poéticas. Mas aí a versão a mensagem, a paráfrase a mensagem, ela já trouxe essa ideia e assumiu que está fazendo isso. Ela não está demonstrando, não, eu não estou fazendo isso. Ela já deixou claro, ó, é isso que eu estou fazendo, é para você ler esse combo completo. Aí não fica nada pelo meio do caminho, nada pela metade. Entendeu? Aí eu acho isso interessante, apesar de vamos dizer, de eu ter o costume de ler e saber onde eu estou lendo, por causa da demarcação dos versículos, eu achei isso bem interessante, a proposta da versão à mensagem. E aqui, essa daqui, ela é na forma de você ler todo dia trechos da Bíblia, né? Eu tô achando interessante, e ela também tem a leitura simultânea da Bíblia, porque ela já te dá, só que ela já te dá trechos para você ler. Você não lê o que você quer, você lê de acordo. Eu posso ir lá e procurar uma passagem da Bíblia e ler. Eu vou encontrar, porque aqui está escrito onde eu estou. Não é tão difícil assim de encontrar. Eu dei uma procurada e eu encontrei. Só que não é tão fácil como das Bíblias tradicionais, mas dá para encontrar. Tipo aqui, eu estava querendo procurar Romanos. Onde começava o livro de Romanos? Aí eu encontrei aqui, eu até circulei em cima da página para quando eu precisar de novo. E aqui, ó, Romanos. Começou aqui o livro de Romanos. Aí eu fui lendo. Eu gostei muito da linguagem que ele usou nas cartas de Paulo e em diante. Eu gostei muito. É claro que muita gente fala assim, ele já está traduzindo o texto, ele já está aplicando o texto. Ele não está... não é para tipo assim, pro estudo exegético que eles falam, né?
Só que o texto, por mais que você tenha que ler nas versões mais tradicionais, tem a edição contemporânea, eu tenho uma Bíblia aqui, Almeida Edição Contemporânea, que ela é bem parecida com a Almeida Corrigida Fiel, edição contemporânea que eu tenho aqui. Ela é bem parecida com a Almeida Corrigida Fiel, só que ela ajuda ainda a transmitir um entendimento um pouquinho mais fácil do texto. A edição contemporânea. Ela é como se fosse uma atualização da revista corrigida, essa daqui. A Almeida Edição Contemporânea é a mesma versão usada na Thompson, a Bíblia Thompson. Só que ela, em alguns trechos lá das cartas de Paulo, fica um pouco complicadinho da gente entender. A gente, assim, entende o que está escrito, mas para a gente trazer isso para o nosso tempo e conseguir aplicar isso na nossa vida. Isso aqui são as palavras de Jesus, está em rosa. Essa Bíblia aqui traz as palavras de Jesus em rosa. Depois eu vou mostrar ela para vocês em outro momento. Eu tinha vídeo já sobre ela no canal, só que eu resetei os meus vídeos. Eu resolvi fazer de novo para ficar melhor e para buscar um foco melhor. Tinha muita coisa no meu canal, então eu resolvi reiniciar e focar em determinada área. E é isso, gente. Vamos lá. Aqui nas cartas de Paulo, eu acho que fica difícil de entender, tipo assim, conseguir trazer para o nosso tempo. Conseguir aplicar o que o texto está dizendo para a gente hoje. É que eu estou em Coríntios, 1 Coríntios. Apesar de eu entender, eu sempre leio aqui, aí eu dou uma olhada nas versões mais simplificadas para conseguir aplicar isso, para conseguir transmitir essa aplicação. Aqui eu tô em Romanos, né? Aí aqui já é Romanos 2, ó. Tá vendo? E tem mais pra frente, né? Tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, enfim. Não é tão difícil de encontrar. E uma coisa que eu comprei ela também, porque ela tava... O preço dela foi bem acessível. E eu comprei na Shopee. E eu comprei direto da distribuidora, Plenitude Distribuidora. Eu comprei direto deles. Então o preço foi bem acessível. E a diagramação dessa Bíblia eu achei muito boa. Ó, olha só como é que tem um espaçamento aqui bom. Todas as páginas vieram direitinho. A letra tem um tamanho confortável. Os capítulos estão em vermelho, então fica fácil a localização. Aqui está bem especificado onde eu estou lendo, então eu não me confundo. Tem o título em negrito. Quando é preciso ter um título, eles colocam em negrito. E se o assunto muda, olha só, tem aqui a letra O, tá em negrito. Aí vai embora, vamos ver se eu vou encontrar aqui. Ó, aqui não tem, mas às vezes, mesmo que não tenha título, eles colocam a letra inicial com negrito. Vou ver se eu encontro alguma situação assim para mostrar para vocês. Eles colocam... Aqui, achei, ó, esse daqui já tá lá em Esdras de novo. Tá vendo? Aí aqui é Esdras 7. Aí aqui tem a letra A em negrito. Aí eles foram embora, por exemplo, a chegada de Esdras. Aí aqui, ó, no versículo 11, já entrou um negrito, mas não tem título. Eles não colocaram título, porque eles não entenderam isso como uma mudança de assunto, só que ao mesmo tempo tem uma diferenciação aqui. Alguma coisa está determinando que algo, sabe, se diferenciou daqui para cá. E tem a letra Ezinha aqui destacado, aí negrito. A gente entende que, entendeu? O assunto vai ser mais... Vai ter um rumo talvez diferente em algum momento. Aí eu achei isso bem interessante. E ela, como eu estava falando, o preço dela é bem acessível. Porque a Bíblia, a mensagem, a paráfrase, a mensagem, pode-se dizer assim, ela tem um preço bem salgado. Tem aquela de estudo, que hoje em dia você só encontra ela por R$400. E são poucos os sites que vendem ela. Eu tinha interesse nela, porque ela tem o texto contínuo, né? E ela tem aquelas notas de observação, de pensamento do próprio autor do texto ou a mensagem. Só que eu não pude adquiri-la por causa do preço, né? E a Bíblia, a mensagem, que tem as letras maiores e tal, ela que está exposta, né? Disposta o texto de forma, vamos dizer, não é cronológica, não, tem outro nome, eu esqueci agora. De forma canônica, também achei muito caro. Também achei muito caro o preço dela. Para uma Bíblia que não tem estudo,
esse valor. Aí eu achei muito caro. Aí eu encontrei essa daqui com preço bem acessível. Aí eu adquiri ela, ainda comprei na promoção. Então, a única coisa é que tá desse jeito, né? Mas aí, como eu já tô lendo uma Bíblia de forma sistemática, só que eu tô lendo uma outra que não é organizada dessa forma, eu estou organizando por mim mesma. Aí eu resolvi comprar essa daqui também, porque ela já faz uma leitura sistemática para mim. Ela já arruma a Bíblia para mim de forma sistemática. E eu fiquei até curiosa para ver o texto, como eles estão colocando, e se vai encaixar melhor da forma que eles colocaram do que da forma que eu separei. Vamos ver se em algum ponto eles vão encontrar mais coerência na separação deles do que da separação que eu fiz. Aí eu depois vou contar para vocês. Eu vou ler, né? Vou lendo e vou contar para vocês. Aqui no final da Bíblia, ela tem uma forma de eu marcar aqui, ó, dia 1, ó, data, dia e página. Aí eles colocaram aqui uma opção, dia 1. Aí janeiro, tá vendo? Dia 1 de janeiro para eu ler, tipo assim, do início do ano até o ano finalizar. Até o ano acabar, e eu leio aqui a página de acordo com a demarcação que eles estão me dando aqui. Entendeu? É bem interessante, só que eu não estou usando essa fórmula, eu estou usando a partir do dia que eu peguei essa Bíblia, então tá fora aqui da data. Mas o que eu entendi? Quando eu acabar de ler a Bíblia toda, se eu quiser ler ela de novo e eu não quiser me perder, eu uso essa marcação aqui. Aí eu deixo chegar no dia 1º de janeiro e marco aqui, dia 1. Aí eu sei que eu tô nessa página. Aí se eu pular algum dia, eu sei qual página que eu vou estar. O ideal seria seguir na sequência, né? Mas aí é uma forma de eu estar reutilizando a marcação da Bíblia, né? Mas aí é só uma coisa que eu acho que eles colocaram isso aqui por quê, né? Por qual motivo. Aí deixa eu mostrar pra vocês o fitilho, ele é bem bonitinho. Ele é bem bonito. Essa Bíblia aqui, ela foi bem caprichada. Pra falar a verdade, ela é bem caprichada pelo valor que ela tem. E eu achei ela bem boa. Aí aqui no final, eu esqueci de mostrar pra vocês, ela tem a gramatura da folha, da página. A gramatura 28. Tá vendo? A gramatura. E tem todas as informações aqui da Bíblia. Só que, como eu falei, essa daqui ela foi impressa pela Plenitude Distribuidora, a capa. Então, ela tem uma numeração diferente aqui, ó. A capa dela é outono. E é isso, gente. Eu gostei muito dessa Bíblia. Eu tô lendo. Eu comprei ela mais por causa da versão, porque eu queria essa versão como se fosse uma aplicação pessoal usando o próprio texto. Eles não estão fazendo uma aplicação pessoal usando um estudo. Eles estão usando o próprio texto para a gente conseguir fazer a aplicação pessoal no texto. Aí eu achei isso interessante. Por que eu vou consultar uma Bíblia de estudo, que tem aplicação pessoal, na parte do estudo, se eu posso estar fazendo isso diretamente no próprio texto? Eu consegui aplicar o texto usando a própria palavra do texto. Aí eu achei isso bem interessante. Mas é claro que não dispensa as Bíblias, vamos dizer, mais formais, mais tradicionais, com uma linguagem mais formal, que é a ACF, que é a Almeida Edição Contemporânea também, ela é bem formal. Até a Almeida 21, só que a Almeida Edição Contemporânea, a linguagem dela acaba atendendo mais, porque ela é formal mesmo. E já a Almeida século 21, ela mistura muito formal com dinâmico e fica meio confuso. Já a NVI, ela é dinâmica, só que ela é um dinâmico bem assim, clássico. Ela, tipo assim, ela traz muitas fórmulas que parecem muito com a ACF, por incrível que pareça. E a NVT, a nova versão transformadoras, ela já vamos dizer, ela já é bem próxima da mensagem na parte de alguns textos, que ela traz já versículos parafraseados. Só que não é isso em toda ela. Aí eu gosto muito da NVT também, para você transmitir a mensagem melhor do texto. E a mensagem, vou estar lendo, vou estar meditando nela. E eu vou falar para vocês o que eu tô achando, se vale a pena ler na mensagem e se
vai mais confundir do que me ajudar. Vamos ver, né? Ao longo do tempo eu vou falar com vocês. E a questão da diagramação da Bíblia é muito boa. Eu estou folheando ela para vocês verem. Eu escrevi de lápis, tá? De lapiseira. Tem gente que escreve de caneta, mas eu prefiro escrever de lapiseira, que eu consigo ler. E se caso eu errar, eu posso apagar. E do outro lado, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, do outro lado não influencia em nada. Então eu prefiro escrever de lapiseira, tá vendo? Ó, não tem nada marcado. Eu prefiro, que é folha Bíblia, né? Então a gente tem que ter certo cuidado. E até aqui, ó, as marcações eu tô fazendo, ó, de lapiseira, me ajuda a destacar o que eu acho interessante. E é isso, eu tô marcando com lapiseira. E aqui na data, eu pensei em falar com vocês agora que eu lembrei. Eu coloquei a data que eu li hoje, mas vamos dizer que eu li ela todinha e eu quero fazer tudo de novo. E eu quero seguir por essa marcação que tá aqui. Aí o que eu faço? Eu posso apagar. Tá de lapiseira, tá de lápis. Eu posso apagar e botar a próxima data. A data que vai vir no futuro, que eu vou ler de novo. Eu posso fazer isso. Se eu quiser. E as notas, se eu quiser, eu posso apagar e escrever de novo. Ou deixar essas aqui mesmo. Ler e meditar sobre o que eu já li, sobre o que eu entendi no início sobre, né? Mas é só uma sugestão. Isso daí cada um decide o que faz, né? Usando a sua própria Bíblia. E essa aqui é uma Bíblia mais para ajudar você a aplicar o texto, para você entender e aplicar, ajudar você no entendimento para trazer a aplicação do texto. Essa Bíblia aqui ela é para isso. É uma paráfrase, né? A NVT também faz isso, só que essa daqui talvez alcance lugares que a NVT não vai alcançar. Mas isso não substitui, não diminui nada a importância das Bíblias mais formais, que é a ACF, a Almeida Edição Contemporânea, que é a versão da Thompson, a NVI, só que eu uso a NVI do ano de 2000, tá, gente? Tem a de 2011 também, que é bem parecida, mas eu uso a versão de 2000 e a de 2011 também. E a NVT, tá bom? É essas que eu tenho principalmente usado. E a Revista Corrigida, eu tenho uma versão ali bem antiga da Revista Corrigida, da IBB. Só que ela, assim, ela é super, super formal. Ela é tipo... Ela tem, assim, usa palavras que hoje em dia não se usa mais. E a gente, não é nem questão de não se usar mais. Não transmite a intenção real do texto. Mesmo que eu estude a Bíblia, mesmo que eu entenda qual o significado que ele quer transmitir, se uma pessoa que não entende tudo isso pegar e ler, ela não vai entender qual era o objetivo daquela mensagem, aonde aquela mensagem queria chegar. E ela vai ficar sempre dependendo de uma outra pessoa para trazer esse esclarecimento a ela. Aí, se ela pegar uma Bíblia mais simplificada, ela já vai, por ela mesma, conseguir entender a mensagem do texto. Eu acho isso bem interessante, né? E o próprio Espírito Santo nos esclarece também, né? Mas é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vou tentar trazer mais assuntos aproximados a isso para vocês. Fiquem com Deus.